Queridos irmãos, com muita alegria, vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém. Sem perda de tempo, gostaria de convidá-los para que abram as suas Bíblias, juntamente comigo, no livro poético de Eclesiastes, livro de Salomão, Eclesiastes, conhecido também como livro do pregador, capítulo 10. Vamos ler um versículo da palavra de Deus para que por meio dele e de sua exposição o Senhor fale conosco de uma forma ímpar e íntima, para que o seu nome seja glorificado. Enquanto os irmãos encontram a referência anunciada, Eclesiastes 10, eu aproveito também para agradecer a oportunidade singular que o Senhor nos concede de voltar a esta casa, de retornar aqui num evento da Mopadesp. Esse povo é uma bênção, eu me sinto muito honrado de estar aqui com vocês, mesmo porque eu sei que há muita limitação em mim, e os irmãos têm escolhido pregadores de um nível excelente para ministrarem, não só neste evento, mas em todos os eventos que aqui acontecem. E eu fico muito feliz quando o nosso nome também é lembrado para estar com os irmãos. Quero louvar a Deus pela vida do pastor desta igreja, nosso querido amigo, pastor Sérgio Bernardes, homem de Deus. Estivemos aqui pela manhã e tivemos a oportunidade de ouvir instruções preciosas da parte de Deus, por meio de sua palavra, através do seu servo, que tem se dedicado para que este ministério seja um ministério abençoador, e isso tem sido feito de forma excelente. Glória a Jesus pela vida do pastor, e cumprimentando-o, eu cumprimento a toda a liderança dos jovens, todos os irmãos presentes, todos aqueles que vieram de perto ou de longe, para juntos agradecermos a Deus por este dia, mais um ano em que o Senhor nos mantém de pé, nos sustenta pela sua graça, pela sua infinita misericórdia, e nós só podemos dizer glória a Deus por tudo isso. Quem concorda, diga amém. Amém. É uma tarde de exposição da palavra. Eu prometo aos irmãos que serei breve para não cansá-los, mas preciso entregar aquilo que o Senhor colocou no meu coração para esta tarde. Os irmãos querem ouvir a palavra de Deus, podem dizer amém? Amém. Então vamos ler a palavra de Deus. O tema é muito sugestivo, o tema é impressionante e muito atual. Ele vive. Você pode repetir? Ele vive. Jesus vive. Pelo fato de Jesus estar vivo, nós precisamos vigiar. Esse é o tema da mensagem. Eclesiastes capítulo 10, versículo 1, está escrito assim: assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estultícia. Ok. Se você puder, tome o seu assento, esteja à vontade. Só não esqueça que dar glória a Deus é de graça e não é proibido. Prometo aos irmãos que serei objetivo, mesmo porque eu sei que depois de um culto como este, sempre tem aquela selfie, né, abençoada que os jovens gostam de fazer, e também geralmente tem alguma coisa para degustar, né? Depois do culto pela manhã, nós participamos de um almoço extraordinário, e eu tive que vigiar muito para conter o meu apetite, para não comer demasiadamente, porque não é fácil. Com esse tamanho, às vezes a gente corre o risco de exagerar um pouco, né? Mas glória a Deus pela vida das irmãs e dos irmãos que estavam ali cozinhando de forma excelente. Meus irmãos,
O texto que nós lemos, indiscutivelmente, indubitavelmente, é um texto marcante. Esse texto fala muito comigo. Eu acredito que também falará com você. Já faz alguns anos que eu passei por esse texto e quando li, o Senhor falou de forma muito específica ao meu coração. E eu pude ser tocado e transformado por ele. Porque esse texto, é bem verdade, ele é um texto inusitado, é um texto curioso, mas ele é impactante. Deus não quer só nos impactar pela sua palavra, Deus quer nos transformar por ela. Existem muitas mensagens que impactam, mas não transformam. O desejo de Deus é nos fazer transformados. E essa transformação advém pela exposição, pela pregação de sua palavra. E quando nós acatamos, obedecemos e vivenciamos aquilo que nela está escrito, a nossa vida muda por completo. E tudo o que Deus tem reservado para nós passa a ser uma realidade expressiva na nossa vida. Quem concorda, diga glória a Deus. O texto diz: assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador. Olha que texto interessante. O sábio Salomão, e diga-se de passagem, o homem mais sábio do mundo nesse período, recebeu de Deus inteligência suficiente para atrair pessoas de outros continentes para ouvi-lo, como foi o caso da rainha de Sabá. Essa sabedoria, obviamente, não era humana, era um dom divino. E neste ínterim, quando Salomão recebe essa sabedoria de Deus e começa a utilizá-la de forma eficaz para que o povo de Israel se tornasse um povo sábio e também obediente a Deus e pudesse ter prudência, porque esse é um dos temas principais de Salomão nos seus 3 livros, prudência, sabedoria e temor. Ele escreve para nós, neste verso, um texto que pode mudar a nossa vida de uma vez por todas. Vejam, o texto diz a respeito de uma coisa pequena que foi colocada em algo grande e que acabou influenciando negativamente. Aquela época era comum os grandes perfumistas fazerem tachos de unguento e, através dele, produzir diversos perfumes. Essa é a cena, essa é a analogia que Salomão está fazendo aqui. Um tacho de perfume, de unguento, o cheiro muito bom, muito agradável, mas que, infelizmente, recebeu uma visita indesejada. Uma mosca caiu no perfume. E a mosca, apesar de ser pequena, contaminou e apodreceu todo o perfume. Esse ensino ele é poderoso porque mostra para nós, numa sociedade imediatista como a nossa, que valoriza muito as coisas grandiosas e que desmerece as coisas mínimas. Valorizamos muito o macro e desvalorizamos o micro. Gostamos muito de coisas que chamam a atenção, de coisas espetaculares, mas rejeitamos aquelas que são simples.
Uma mosca, vocês sabem muito bem, os lugares onde ela frequenta. Mosca não é bem-vinda em ambientes limpos, mas ela circula em ambientes apodrecidos, sujos, onde não existe limpeza, onde não existe higiene. E a mosca na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tipifica, simboliza, representa coisas ruins, conotam demônios, implicam espíritos imundos. Por exemplo, uma das pragas que Deus enviou ao Egito antes de tirar o povo de lá foi a praga das moscas, que também tem uma simbologia muito forte com uma legião de demônios. No Novo Testamento, nós temos Jesus falando aos líderes religiosos hipócritas da época que eles estavam agindo como filhos de Belzebu. Belzebu, no hebraico, quando é traduzido para o Novo Testamento, que é grego, Baal-Zebub, que significa o Senhor das moscas, que é uma referência ao diabo. Quem é o Senhor das moscas? O diabo, Satanás. Então, mosca aqui para nós, hoje, tem uma simbologia representativa muito forte de malignidade, de ação diabólica e demoníaca. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. E Jesus exemplifica isso, Mateus 12, temos isso em Êxodo 8, com Moisés, na disputa com Faraó. E a ideia que Salomão nos traz é a mesma. Preste atenção, para que você não perca a mensagem. Nessa ideia, nesse sentido, nós podemos perceber que o mundo espiritual não é como o mundo físico. Ao passo que, no mundo espiritual, as coisas acontecem de uma forma, no mundo físico acontecem de outra. Porém, há uma semelhança. As mínimas coisas podem influenciar nas coisas grandes. As coisas pequenas podem resultar em consequências grandiosas. Isto tanto negativamente quanto que positivamente. E é por isso que Deus está falando conosco aqui nesta tarde, que Jesus está vivo, e se Ele está vivo, nós precisamos vigiar, porque Ele não é um Deus morto, não é uma estátua, não podemos nos esconder dEle. Ele está em todos os lugares, e a Bíblia diz que os seus olhos são como chama de fogo. Um dos atributos divinos é a onipresença, ou seja, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Se Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, eu não posso me esquecer que, se Ele é onipresente, tudo que nós fazemos na presença de Deus. Coisas boas e coisas ruins. Se as pessoas se apercebessem disso com mais intensidade, pecariam menos. Por exemplo, uma pessoa que está fornicando deveria pensar: Deus está aqui me vendo. Uma pessoa que está mentindo deveria lembrar: Deus está em todos os lugares, Ele está me vendo aqui agora, Ele está aqui, mentindo. Então, você já entendeu que essa é a vontade de Deus pela sua palavra, que nos apercebamos disso. Agora também é importante a gente destacar que o fato do menor afetar o maior é bíblico. Paulo disse, escrevendo aos irmãos da Galácia, no capítulo 5, versículo 9, que um pouco de fermento leveda toda a massa. E quem cozinha sabe muito melhor que eu. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Influencia em toda a massa. Se falta fermento, não cresce. Então, essa é a ideia.
Por isso que nós temos que estar atentos, queridos irmãos, porque o diabo não está brincando de ser diabo. Nós, principalmente vocês jovens, estão sob ataque constante de Satanás. E quem está falando isso não é alguém que se converteu depois de adulto. Eu passei pela adolescência na igreja e eu sei como é difícil. Eu entendo a sua dificuldade. Eu entendo suas preocupações. Eu sei como você é atacado pelo diabo. Eu sei como é querer fazer a vontade de Deus e às vezes não conseguir. Eu sei o que é se dedicar ao máximo e às vezes parece que não está dando certo. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Persevera, Deus está com você, não desiste. Vale a pena. Ah, como vale. Se eu pudesse voltar atrás para me assentar com você aí nesses bancos, eu faria tudo de novo. Eu faria tudo de novo. Porque Deus é recompensador e galardoador daqueles que o amam e obedecem a sua palavra. Agora vejam, o que nos chama a atenção é que Salomão está dizendo que poucos instantes da nossa vida podem corromper todo o resto dela. Um instante, um momento, pode influenciar em toda a minha história, na minha profissão. Um instante de insensatez, como está no texto, de estultícia, pode prejudicar o meu ministério, minha vida acadêmica, meu relacionamento com os irmãos, a minha chamada com Deus. Um minuto pode destruir anos de uma construção que Deus tem concedido a nós. Quem está ouvindo a voz de Deus, diga amém. Amém. Preste atenção. Um minuto de insensatez, um minuto de loucura, um minuto de falta de vigilância pode estragar toda a minha trajetória. E é isso que Salomão está dizendo. Porque uma mosca é pequena. E quem é que dá atenção às coisas pequenas num mundo onde só se presta atenção em coisas glamurosas? Nós vivemos na era do Instagram, né? A era das imagens. E na rede social, já percebeu que não tem ninguém feio? Esses dias eu fui pregar numa igreja, aí o pessoal tinha colocado lá o cartaz, né? E eu estava aparecendo gente no cartaz. Aí o irmão olhou para o cartaz, olhou para mim. O pastor está diferente, né? Falei, é Photoshop, varão. Os irmãos da mídia são top. Então nós vivemos na era da aparência, sim ou não? E quem é que não quer estar bonitinho na foto? Quem é que não quer estar ajeitado? Isso não é errado, não é pecado. Só que a vida não é o Instagram. A vida é diferente. E o mundo espiritual é mais real. Preste atenção no que eu estou dizendo, já vou começar a pregar. O mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. Que isso, pastor? Que loucura é essa? Eu estou falando sério. Porque o mundo espiritual, ele precede ao mundo físico. Ou seja, o mundo espiritual veio antes do mundo natural. Por isso ele é principal. Ele é mais importante. O mundo espiritual influencia no mundo natural. Mas também o contrário é verdade. O mundo natural também influencia no mundo espiritual. Aleluia. Aleluia. E quando Salomão diz que uma coisa pequenininha, que não chama atenção, irmão, quem é que, se você estiver andando num lugar com foco, por exemplo, você está vindo para o culto, você está meio atrasado, você passa por uma mosca, você nem nota que ela existe. Agora, se tiver um cavalo caído na pista, você vai ver, porque o cavalo é grande. Pô, cavalo morto, meu Deus do céu, puxa vida. Um cachorro, tadinho do cachorro. Olha, o gatinho foi atropelado. Você consegue ver, porque é um pouco maior. Agora, as coisas mínimas a gente... Você já percebeu que ninguém tropeça em rocha? A gente só tropeça em pequenas
Pedras, pequenos tocos. Ninguém tropeça numa árvore, porque as coisas pequenas a gente deixa passar despercebidamente. E Deus está falando, cuidado com as moscas. Cuidado com as moscas. Elas são pequenininhas. Pastor, não estou entendendo ainda. Então vamos lá, deixa eu começar a te dar alguns exemplos. O que é a mosca aqui para nós? Posso rasgar o verbo aqui com vocês? Sim ou não? Pastor, o que é a mosca? É quando a gente diz assim, não tem problema não. É só uma amiga. Não tem problema não. É só uma novela. É novela. Não tem problema nenhum. É só uma série, pastor. O que é isso? Você acha que Deus vai se importar com isso? Só uma sériezinha. Não vai influenciar. Eu oro, eu vou para a igreja, eu vou para o culto. É o tacho de perfume. Mas aí tem a novelinha, tem a sériezinha, né? É só um golezinho, pastor, não tem problema, né? É a mosca. É só um beijinho, pastor, o que é isso? Não, é só um ficazinho, não estamos namorando não, é só um ficar. É a mosquinha caindo no perfume. Não, pastor, é muito exagero isso aí, é só um site, é só uma imagem, isso não influencia em nada, não é possível. É só um vídeo. É a mosquinha caindo lá no perfume. Se tem alguém aí, pode dizer um glória a Deus. Aí a gente diz, não, mas não tem nada a ver. E essa ideia de não tem nada a ver, está levando muita gente para o inferno para ver. Como que é lá. E Deus não quer que você vá. Deus quer que você fique. Só que para isso tem que vigiar, porque o seu Deus é vivo. Ele está aqui, eu já senti a sua presença. Quem pode levantar a mão e glorificar ao Deus vivo? Porque Ele está vivo, eu preciso vigiar. Porque o diabo não dorme. O diabo está trabalhando o tempo todo. Pastor, isso é paranoia. Isso é paranoia de pregador. Não é. A Bíblia diz, vigiai e sede sóbrios, porque o diabo, o vosso adversário, ele não diz o meu, porque Deus não tem adversário, quem tem adversário somos nós. O vosso adversário anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar ali, abocanhar. Eu não sei se você já assistiu National Geographic, né? Animal Planet. Você já viu o leão quando ele vai atacar? Ah, leão sem vergonha, irmão. Ele espera passar um machucado, né? Um boizinho lá, um gnu, que está meio ferido, ou um que está mais distante do rebanho, ele fica só na espreita. Aí o pessoal vai embora e ele fica lá, né? Boca aberta, tadinho. E o diabo está ali, buscando a quem possa tragar. Pegou, tchau e bênção. Ou tchau e maldição. Já era. Você acha que o diabo brinca? Você acha que o diabo está feliz com você? Você acha que o diabo olha para nós aqui e fica alegre com isso? Ele quer nos destruir. Ele quer você chorando. Ele quer você em depressão. Ele quer você decepcionado. Ele quer você querendo desistir. Mas eu tenho uma notícia para você e para todas as moscas demoníacas que estão à nossa volta tentando invadir o nosso perfume. Não vão conseguir, porque Deus está conosco e já está nos dando o antídoto. Queimanda reva shúria. É interessante que quando a mosca ela cai no perfume, a princípio quem fica perfumado é ela. É ou não é? A mosca cai, né? Aquele líquido mais grosso, mais denso, faz com que ela não consiga sair. Então, no primeiro momento, ela fica toda perfumada. O pecado é assim. O diabo, ele lança a isca e a pessoa pega a isca e aí ela diz, olha, não é tão ruim quanto disseram. Acho que o pastor se enganou. Eu estou me sentindo bem. E esse negócio de se sentir bem é uma das coisas mais demoníacas da história.
Tem gente que diz assim: eu vou mudar de igreja. Por quê? Porque na que eu estou não estou me sentindo bem. E desde quando a igreja é para se sentir bem? Igreja é para mudar de vida. Não precisa gostar de estar aqui não. Você tem que amar a Deus. E amando a Deus a gente resiste tudo. Porque vai ter hora que as coisas não vão ser tão legais. Mas não é porque eu não estou sentindo-me bem que não significa que aquilo é bom. Por exemplo, você acha que é melhor estar diante de uma TV assistindo uma série a noite toda ou estar ralando, estudando para passar no vestibular? Eu não me sinto tão bem estudando. Eu queria estar descansando com a perna para cima. Lógico, a sua carne vai querer o que a agrada. Mas Deus tem outra direção para nós. Servir a Deus não é fácil, mas é a melhor coisa do mundo. Aleluia, eu estou sentindo Deus nessa palavra. Aleluia. Não é bom, claro que não é. Você acha que é fácil? Dizer assim: não, pastor, eu vou consagrar minha vida a Deus e vou esperar no Senhor. E quando Deus preparar uma pessoa, eu vou namorar e vou casar. Você acha que é fácil isso, irmão? Não é fácil não. Não é fácil não. Mas vale a pena. Porque essa é a vontade de Deus para nós. Eu vi só um glória a Deus ali da esquerda, meu Deus. Mas eu vou continuar, né? Deus quer coisas grandes para nossas vidas. Só que o diabo quer colocar sujeira no nosso ministério, mosca na nossa vida profissional, mosca no nosso sentimento, mosca na nossa mente. Por isso que Deus está colocando hoje um mosquiteiro à nossa volta. Poder da palavra. Porque é muito bom a gente pular, falar em línguas. Glória a Deus, eu amo isso. Tem hora que dá vontade de sair correndo no meio do povo. Mas se eu não tiver o meu coração blindado e a minha mente protegida, o diabo vai me derrubar. Porque isso não impressiona o diabo. Quer espantar as moscas? Mosca não se espanta com um grito. Imagina a mosca entrar na sua casa e você: misericórdia, mosca, sai daqui, mosca, em nome de Jesus, vai embora. Você acha que ela vai? Ela vai olhar assim e falar: ih, tá lelé da cuca, vou ficar. Não vai sair. Mas como que eu expulso a mosca? Limpando o ambiente. Quer ficar protegido? Santifica a tua vida. Higieniza a tua vida. Pastor, mas eu limpo o histórico. Deus não quer que você limpe o histórico. Deus quer que você limpe a sua vida. Se você limpar a sua vida, Deus vai falar contigo no direct. Deus quer falar conosco no particular, no íntimo. Quem quer ouvir a voz de Deus, diga glória a Ele. Cuidado com a mosca, que a mosca vai vir. E infelizmente, por que a gente tem que pensar muito nisso? Porque infelizmente nós seremos mais lembrados pelos erros do que pelos acertos. Rodrigo pode pregar 20, 30, 40 anos. Se um dia errar, cometer uma falhazinha, sabia, tá vendo? Aí, ó, hipócrita. Queria dar sermão nos outros? Tá aí. Por quê? Porque nós temos esse defeito. A gente esquece a história e só lembra do momento. Mas Deus é diferente. Deus esquece do momento e lembra da história. Ai de nós se Deus fosse como nós somos. Não teria ninguém aqui. Foi cantado, foi por causa dele. E é por causa dele sempre. Porque se não fosse Ele, ninguém estaria aqui nesta tarde. Quem louva a Deus por estar aqui? Não tem como. Então, nós seremos lembrados.
vez em quando eu faço teste em sala de aula, eu pergunto para os alunos lá da teologia, do nada assim, um assunto, não tem nada a ver, e eu... gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui aleatória. O que vocês me dizem? O que vocês pensam sobre Davi? Quem foi Davi para vocês? Porque Davi é o nome mais citado da Bíblia, né? Aparece mais de 900 vezes. Quem foi Davi para vocês? Aí Davi foi um grande guerreiro. O outro diz, Davi foi o maior músico da Bíblia. Davi foi o maior isso, Davi foi aquilo. Aí sempre tem alguém que diz assim, mas ele foi um adúltero. Mas ele tomou a mulher do outro. Mas ele fez tudo isso, mas mandou matar o coitado do Urias. Aí eu começo a pensar, sempre tem um mais para nós, mas o mais de Deus é diferente do nosso. Sabe qual que é o mais de Deus? É aqueles de Romanos 8:31. Mas graças a Deus, em todas essas coisas somos mais do que vencedores. É aquele de 1 Coríntios 15, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então essa é a ideia que Deus quer trazer à tona para nós. Porque se nós formos olhar na história bíblica, vários personagens permitiram que moscas pousassem em seus perfumes, em suas histórias. Padeceram muito. Pastor, por que Deus está falando conosco desta forma hoje? Porque Ele quer que você seja livre disso. Deus quer te proteger. É que nós temos um defeito, dentre tantos. A gente gosta mais de remediar do que se prevenir. É ou não é? A gente gosta muito de remediar. A gente não quer fazer exercício físico, a gente não quer se alimentar direito como deve, a gente não quer fazer o que tem que ser feito, a gente não cuida do corpo. De repente as doenças chegam e a gente diz, o diabo, pastor, o diabo miserável, colocou enfermidade em mim, pastor. Aí o diabo está lá, eu não estou sabendo de nada. Existem coisas que nós podemos evitar, sim ou não? Em todas as áreas da vida. E o diabo quer destruir-nos em todas elas. Mas graças a Deus que há em nós esperança, que há em nós vida com Deus, que há em nós o poder do Espírito para nos afastar de toda essa imundície. Alecama, Shuri, Mihevia. Vocês se lembram de Sansão? Eita, Sansão. Sansão desmantelado, irmão. Porque Sansão tinha tudo, tinha a faca e o queijo na mão, para dar tudo certo na vida dele. E aquele atribulado jogou tudo para o ar, deixou a mosca apodrecer o perfumador. Primeiro, o grande erro de Sansão é o de muitos jovens. Posso falar sim ou não? Ser dominado pelos olhos, concupiscência dos olhos. Porque se você ler Juízes 14, ele vai lá no meio dos filisteus e ele vê uma moça, ele diz, é de Deus. Que princesa, que vaza. É essa aí, Jesus. É essa. Sabe quando bateu forte? Aí ele falou, papai, encontrei a minha varoa. É mesmo, meu filho? De que tribo ela é? É filisteia. Filisteia? Filisteia. O pai dele disse assim, está na Bíblia, eu estou parafraseando. O pai dele disse, meu filho, não existe mulher aqui nas tribos de Israel, não. Você vai buscar lá no meio daquele povo tribulado, endemoniado. Você sabe que Deus não quer que a gente tenha contato com eles. Eles não são de Deus, são endemoniados. Mas ela agrada os meus olhos, papai. Está na Bíblia. Os meus olhos se agradam. Foi traído pelo olhar. Foi traído pelo olhar e foi buscar uma moça lá entre os filisteus. Cuidado para não buscar entre os filisteus quem Deus não quer que você tenha contato. É julgo desigual. Mas pastor, ela é uma gatinha, pastor.
Meu Deus. Pastor, ele é tão bonito, tão educado, pastor. Ele só não é crente, mas ele é uma bênção. Ele ganha bem. Ele tem faculdade, ele tem profissão. Ele é uma pessoa honesta. Ele só não é crente e não gosta dos crentes, mas ele é uma bênção, pastor. É mosca. A mosca. Cuidado. Eu fui informado aqui, agora à tarde, que só aqui no ministério tem cerca de 4.000 jovens. Irmão, você vai procurar entre os filisteus, vigia. Será que não tem aqui um vaso daquele lá que você está pedindo a Deus? Tem, irmão. Tem, jovem. Dá um glória a Deus aí se você crê. Agora o sorriso abriu, né? Achei sua fraqueza. Então é isso. Nós precisamos entender. Deus prepara. Presta atenção nisso aqui. Se você cuidar das coisas de Deus como se fossem suas, Deus vai cuidar das suas como se fossem dele. Eu aprendi isso. Eu, novo convertido, entreguei minha vida a Deus e disse: Senhor, eu quero te servir. E Deus usou profetas para dizer: eu vou te usar, eu vou levar você para os 4 cantos da terra para pregar minha palavra. Eu disse: amém, eu quero, só não sei como vai acontecer isso, porque eu sou uma pessoa extremamente tímida, eu não consigo falar em público, mas se Deus falou, está falado, sim ou não? Pois é. Aí comecei a me dedicar, e ler a Bíblia, estudar a palavra, e comecei a orar bastante, jejuar muito, e fazer a obra de Deus. Aí quando eu estou lá com uns 18, 19 anos, Deus começou a falar que ia preparar uma vasa. Falei: eita, mas Senhor, eu não estou acelerando não o processo, viu? Mesmo porque eu não tenho onde cair vivo, que morto cai em qualquer lugar. Mas Deus falou, eu falei: amém. Aí comecei a fazer a obra de Deus, começando a pregar já em tudo quanto é lugar, né? Nas feiras, nas esquinas, em cima dos caminhões, nas favelas, em tudo quanto é lugar. E aí Deus começou a abrir as portas. Aí um dia eu fui pregar num congresso de irmãs, um jovem, pregar no congresso de irmãs. As irmãs acho que não vigiaram, né? Aí eu fui, preguei, foi uma benção. Aí quando terminou, uma irmã cheia do Espírito Santo, ciclo de oração, me pegou depois do culto e disse: meu filho, quando você estava pregando, Deus me mostrava uma aliança no seu dedo esquerdo da aliança, da mão aqui. Falei: eita, Deus manda dizer que o irmão vai casar em breve. Eu falei: amém. Só não tinha namorado, mas eu falei: amém. E nem tinha ninguém em mente, né? Quem é que queria? Aí eu falei: amém. Fui pregar na outra semana, em outro congresso, e aí Deus usou uma irmã do ciclo de oração do mesmo jeito. Falou: meu filho, enquanto você estava pregando, Deus me dava uma visão. Você pregando e eu vi um vestido de noiva do seu lado. O irmão já está namorando, está noivo. Eu falei: não estou não. Ninguém quer. Está difícil, irmão. O negócio está feio. Porque naquela época, hoje deu uma melhorada. Mas naquela época, irmão, era só a linha, irmão. Só tinha nariz e orelha. Não ri não, irmão, que me deixa triste. Mas era difícil o negócio de encarar. E pior, não tinha onde cair vivo, acabei de falar. Então as irmãs passavam de lugar de Senhor. Não. E aí o que aconteceu? Deus foi falando, só que na escola, olha só como Deus faz. Na escola, no ensino médio, tinha uma moça lá que era crente para valer. Tinha outras lá que eram crentes, mas não era crente de verdade. Mas aquela lá era crente. Eu olhava aquela moça, o jeito dela se vestir, o jeito dela se portar, eu achava tão bonito aquilo, né? Eu não era crente, mas eu falava: olha que moça exemplar. Lá na igreja deve ter muita moça assim. Aí Jesus me salvou, e como eu era do mundo e ela não, antes de Jesus me salvar, então não tinha amizade. Está entendendo o mistério? Ela não queria amizade comigo, porque ela era crente. Só era oi, tchau. Quando Jesus me salvou, aí eu passei a ter mais amizade, porque tem assunto, tem diálogo, é ou não é? Tem a Bíblia, e a gente começava a falar da Bíblia, e aí a gente começava a falar de pregação, e aí eu fui conhecer a família dela, ela me agendou para pregar na igreja dela, e eu falei: Jesus está encaminhando um negócio, aleluia, glória a Deus.
E aí uma vez eu estava na igreja e os jovens da minha igreja lá, né? Falaram, rapaz, aquela moça da congregação tal, aquela moça é crente, aquela é para casar, porque está difícil de encontrar uma moça, aquela ali é para casar. Se eu fosse namorar, eu namorava com aquela moça. E eu dentro de mim, sai para lá, demônio. Te converter, tribulado. Ali já era. Ali é nossa. E não é, Rodrigo? É verdade, verdade. Você sabe quem é? Eu conheço assim, mas não podia dar, né? Mostrar muito, senão eles iam ficar mais interessados. E aí foi surtindo efeito. Um dia eu fui, depois de um culto que eu preguei num congresso na igreja dela, fui para a casa dela e aí conheci a família dela. Aí, vamos orar. Família crente, a mãe dela, uma mulher cheia do Espírito Santo, daquelas do coque. Eu falei, eita, o negócio aqui vai ser forte agora. Irmão, quando ela levantou em oração, já disparou em falar em língua, e eu também disparei, que eu não sou bobo. Já começamos a falar em língua logo, ela começou a marchar, eu falei, vamos que vamos. Agora é para marchar, nós marcha também. Irmão, pau para toda obra. E aí, irmão, Deus tomou aquela mulher e começou a falar coisas, revelar coisas da minha vida, fazer promessas. Eu falei, Jesus, estou entendendo o mistério. Gostaram de mim. Falei, eita, eu também gostei. Porque a família é importante. Você não vai casar só com a moça ou com o rapaz, vai casar com a família dele, casar com a família dela. Posso ouvir um amém ou não? Amém. Isso é importante. E irmão, só sei que, para resumir a história, começamos a namorar. Em 1 ano e meio a gente namorou, noivou e casou. Vou fazer 18 anos. Dia 17, agora. Se ela tivesse aqui, eu ia... lembrei. Né? Pensando o quê? Dia 10 a gente casou no cartório e dia 17 a gente casou na igreja. Melhor coisa que eu fiz na minha vida. 20 anos de idade. Pastor casou novo. Claro, irmão, eu vou encontrar outro. A situação que eu estava, mas era precária. Não é brincadeira, não pode se desesperar. Eu estava aguardando em Deus. Deus falou, eu falei, está certo. E Deus preparou. E quando Deus prepara, é bênção. Agora não queira se antecipar. Não faz igual Sansão não, aquele terra seca. Sansão foi lá no meio dos filisteus. Irmão, vai achar alguma coisa boa entre os filisteus? Os inimigos, povo idólatra, endemoniado, que não gosta de igreja, que não gosta de crente, que não gosta de Deus. Então, sai dessa. Deus está falando com alguém aqui. Jugo desigual. O que é jugo desigual no Antigo Testamento? É quando se colocava o jugo em cima do animal, só que o animal, com outro animal, tinha que colocar sobre 2 animais. Se o animal aqui da direita é um boi e o da esquerda é um jumento, vai ficar desequilibrado. Quando eles estiverem andando para arar a terra, vai machucar ambos. Eles vão ficar todos tortos, vai machucar os ossos, os músculos, eles não vão ter força e o trabalho não vai ser feito direito. Por isso que Paulo usa essa mesma analogia para falar de relacionamentos entre cristãos e não cristãos, entre servos de Deus e não servos de Deus. Isso em qualquer área da vida. Jugo desigual não vai dar certo. Mas pastor, conheço alguém. Irmão, não tire conclusões precipitadas. Não faça da exceção a regra. Mas eu conheço alguém que casou com uma pessoa que era do mundo e depois Jesus salvou, pastor. Agora eles são agora, mas vai ver a tribulação que foi antes. E Deus quer que você evite isso. Todos os conselhos de Deus são bênçãos para nós. A gente que é ruim querer ouvir. Tem alguém aí? Pode dizer amém? Evita. Deus dá sinais, Deus mostra. Mas Sansão não. Eu sou fortão, eu sou o dono do meu nariz, agora eu sou maior de idade, eu vou fazer o que eu quero. Meu pai não vai influenciar. Minha mãe não vai me influenciar. Meu pastor não vai me influenciar. Eu faço o que eu quero. Meu líder não tem nada a ver comigo, eu faço o que eu quiser. Cuidado para não quebrar a cara.
Aí depois volta, bem humildezinho: pastor, não deu certo, pastor. Ora por mim, pastor. Mas não veio pedir a bênção antes de começar? Agora não adianta mais. E essas consequências, como é que ficam? Ah, pastor, foi o diabo que colocou o laço. E você caiu porque você quis. Aí o glória a Deus some, né? Mas Deus está falando conosco. Quanta gente eu conheço, meus irmãos. Eu sou jovem, mas eu tenho um tempo ministerial. Eu já vi tanta coisa, já aconselhei tanta gente com a minha esposa. Jovens que tinham tudo para dar certo, mas caíram no laço do diabo. Eu lembro que eu pastoreava uma congregação e uma jovem nos procurou e disse à minha esposa: meus pastores, eu quero que vocês me ajudem num conselho. Pois não. Eu gosto tanto do fulano de tal. Ele é o amor da minha vida, a gente está namorando. Eu quero casar com ele, pastor. Tá. E qual que é o problema? Pastor, não sei, mas eu sinto dentro de mim que ele não gosta muito. Ele não me ama de verdade. Mas eu amo ele tanto que eu quero casar. Eu caso ou não caso? Falei: irmã, se eu falar para você não casar, você vai casar do mesmo jeito. Do jeito que você está aí, arriado os 4 pneus. Disse: não, pastor. Falei: então, por que você sente isso? Não, porque ele não tem... Por exemplo, a gente está andando na rua, ele não tem coragem de me dar a mão, ele tem vergonha de mim. Falei: ai, ai. Precisa de mais algum sinal? Eu sinto que ele está comigo, pastor, só porque eu pago a faculdade dele. Eu falei: você sente? Eu também. Casou. É feliz? Ah, por que Deus não impediu? Como? Te matando? Tinha como. Você quis, a pessoa fica obstinada, a mente cauteriza. Sabe o que significa mente cauterizada? A expressão cauterizar. Já sofreu uma queimadura? Queimadura? Quando queima assim num lugar, queima mesmo. A pele, ela perde a sensibilidade. O nome disso é cauterização. Deus fala e a pessoa não. Meu filho, vigia. Não, entra por aqui, sai por aqui. Não, Deus, deixa comigo, eu sei o que eu estou fazendo. Então tá bom. Deus está falando conosco, sim ou não? É Sansão, não. Aí Sansão foi dominado pelos olhos, e como ele acabou? Cego. Quando a endemoniada da Dalila revelou para os filisteus que a força vinha do pacto que Deus tinha com ele, e os cabelos tinham influência nisso, cortaram o cabelo dele, perdeu a força. Primeira coisa que fizeram com Sansão, parece uma coisa coincidente, mas não é. Ele foi atraído pelos olhos, o diabo puxou ele pelos olhos. Quando o diabo pegou Sansão, primeira coisa, arrancaram os olhos de Sansão. Ele ficou cego e virou escravo. Deus não quer que você fique cego, e Deus não quer que você seja escravo do diabo. Deus quer que você seja livre e abençoado para a glória dele. Então é só ouvir a voz de Deus, porque Sansão não quis. Caiu a mosca da concupiscência dos olhos no perfumador. Davi, grande homem de Deus, mas infelizmente deixou a mosquinha cair lá. Mosca da lascívia. Uzias deixou a mosca da soberba. Lembra de Uzias, o grande rei de Judá? Onde Uzias, já estou terminando, onde Uzias chegava ele vencia, onde Uzias chegava era a vitória certa, o que ele fazia prosperava, até que Uzias disse assim: está acontecendo tudo isso porque eu sou o cara. Eu sou bom demais. Eu nunca tinha parado para pensar que tudo isso está dando certo porque eu sou muito bom. Eu sou tão bom que agora eu vou oferecer até o incenso no templo. Aí ele foi, pegou o incensário, as ervas aromáticas, e lá vai ele. Espera aí,
Os sacerdotes disseram: o senhor não pode fazer isso não. Como não posso? Eu sou o rei, mas o senhor é da tribo de Judá. Só quem pode oferecer incenso são os levitas, da tribo de Levi, os sacerdotes que Deus escolheu para isso. 80 sacerdotes tentaram barrá-lo, e ele disse: saiam da minha frente, e quem manda aqui sou eu. E entrou. Quando ele entrou, a Bíblia diz que Deus feriu a testa de Uzias com lepra. Quem já estudou um pouquinho sobre isso, lepra, hanseníase, sabe que a lepra não começa na testa. Lepra começa nas extremidades do corpo. Ponta dos dedos, dos pés, das mãos, ponta das orelhas, dos lábios, nariz, até tomar o corpo. Deus feriu ele na testa com lepra para dizer: quem está te ferindo sou eu. Para todo mundo ver. Porque a lepra de Naamã dava para esconder, mas a de Uzias não. Deus deu um sinal. E nunca mais, diz a Bíblia, Uzias pôde entrar no templo. E nunca mais Uzias teve comunhão com Deus. Morreu leproso. Por quê? Porque a mosca da soberba. Posso dizer uma coisa? Você faz isso tão bem porque Deus está contigo. Porque se Deus sair, acabou. Acabou. Não se venda para o diabo. Porque o diabo vai querer fazer com que você use o seu talento que Deus te deu para ele e para você. Quantas pessoas você conhece? A história mostra isso. Grandes artistas, grandes nomes da música, grandes nomes da oratória, que se venderam para o diabo, deixaram a mosca cair e contaminar o perfume. E disseram: eu sou tão bom no que eu faço, que eu não posso ficar aqui. Eu posso ser famoso, eu posso ganhar muito dinheiro, eu posso ter muita fama, eu posso conquistar o mundo com esse talento. E o diabo está dizendo: vem, é isso mesmo que eu quero que você pense. Vem, você é tão bom, você é maravilhoso. Sabia que o elogio é mais perigoso que a crítica? Porque da crítica a gente consegue desviar, do elogio não. Nossa, como você canta, meu Deus! É verdade. Nossa, como você prega. Eu nunca vi ninguém pregar igual. É verdade. Ninguém ensina como você. Melhor pastor do mundo. Aí a pessoa começa: melhor músico, eu nunca vi um músico. Aí a pessoa começa: regente, eu nunca vi uma regente desse. Olha que obreiro, olha que... E a pessoa começa, e a sementinha do diabo está sendo colocada. Depois que a semente da soberba é colocada no coração de uma pessoa, o diabo não precisa fazer mais nada, porque essa semente vai frutificar e vai matá-lo. Mas nesta tarde Deus está nos alertando, porque Ele vive e eu preciso vigiar. E é por isso que, quando o sábio Salomão fala conosco através disso, eu preciso entender que essas moscas malignas devem ser expulsas da minha vida. E como é que eu faço isso, pastor? Limpando o ambiente, santificando a minha vida. Pastor, o que é santificação? É amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Pastor, o que é santificação? É viver uma vida de relacionamento com Deus. Como dizia John Wesley, a conversão é importante, porque a conversão, ela tira o crente do mundo, mas a santificação é mais importante ainda, porque ela tira o mundo do crente. O que foi mais simples? Eu estou falando em termos humanos, porque para Deus não existe nada difícil ou simples, tudo é igual. O que foi mais simples para Deus? Tirar o povo de Israel do Egito ou tirar o Egito do povo de Israel? O Egito do povo de Israel. Tanto é que morreram todos no deserto, os que saíram de lá. Só entraram Josué e Calebe, porque o Egito estava dentro deles. A santificação faz isso. É limpeza, é higiene. Porque não adianta o diabo vir para você e falar: sai, diabo! Bate o pé, mas está tudo sujo. É igual a mosca, ela vai e volta. Ela vai e você espanta com o pano, e ela sai para um lado e entra por outro. Sai por uma janela, por quê? Porque o ambiente é convidativo. Meu Deus. Mas se estiver tudo limpinho,
o Espírito Santo vem. E aí não tem mosca que consiga entrar. Porque quando ela for entrar, vai dar de cara com o Espírito Santo. Opa, casa errada, com licença. Perna para que te quero, ou asa para que te quero. Levanta a mão e glorifique o nome de Jesus. Limpe a sua vida, santifique a sua alma, o seu espírito. Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, diz que o Senhor deseja que nós santifiquemos todo o nosso espírito, alma e corpo. Percebeu a ordem? Não é corpo, alma e espírito, é espírito, alma e corpo. Começa de dentro para fora e não de fora para dentro. Quando você vê alguém fazendo coisas que não condizem com um cristão, você pode saber, essa pessoa não está se santificando. Ah, pastor, mas santificação não é externa. Sim, é interna, mas quando ela é interna, ela acontece também externamente. Tem alguém aí? Então quem santifica a sua vida interior, vai demonstrar isso de maneira exterior. E esta é a vontade de Deus para todos nós aqui nesta tarde. O Espírito Santo está falando fortemente conosco. Cuidado, aquele que está em pé vigia para que não caia, porque Satanás sabe que estamos na última hora, a hora final da igreja, e é por isso que ele quer destruir a igreja de qualquer maneira, levar o máximo de pessoas com ele para o inferno. Mas esta igreja está na mão de Deus, há um muro de fogo à nossa volta. Será que eu posso orar, pastor? Posso orar com os irmãos? Fique de pé, por gentileza. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo. Eu não sei se os irmãos vão cantar, mas Deus está dizendo fortemente aos nossos corações: o que eu tenho preparado para você é tão grande, e é por isso que Satanás tem tentado de todas as maneiras te tirar do foco. Alguém está ouvindo a voz de Deus aqui esta tarde? Se você der ouvido a Deus, você não vai se arrepender, porque o que Deus fará na tua vida é tão grande, que daqui a 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 anos, que você olhar para trás, no retrovisor da vida, você vai dizer: como valeu a pena, como valeu a pena limpar o meu ambiente, como valeu a pena limpar a minha vida, como valeu a pena higienizar a minha história, como valeu a pena viver segundo a vontade de Deus, afastar as moscas, porque Deus é fiel, Deus é amor, e por isso Ele está nos avisando nesta tarde. Você vai dizer a Deus: Senhor, obrigado por esta palavra. Obrigado, Senhor, porque naquele dia, dia 10 de dezembro de 2023, dia da Bíblia, o Senhor falou comigo, eu ouvi a tua voz, e hoje eu estou desfrutando dos milagres, das promessas de Deus. Receba a graça de Deus para ser forte, receba o poder do Espírito para resistir às tentações, receba a glória de Deus para enfrentar as moscas do inferno. Glória a la Xanderrévia. Levante a sua voz e glorifique o nome do Senhor. Adore a Deus, exalte a Deus, enobreça o Senhor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu ministério, Deus abençoe, Deus abençoe. Toca em alguém que está do seu lado com carinho e respeito, diga: Deus abençoe a sua vida. Diga: nós somos abençoados. Diga para ele, diga para ela: nós somos abençoados. Satanás não vai permitir. Mosca do inferno não vai tocar no seu perfume. Glória a Jesus, glória a Jesus.